Neste vídeo eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo sobre a certificação financeira CFP e também como que eu passei nessa prova e como que foi a minha jornada. Bom, eu não posso começar o vídeo de uma forma diferente do que te explicando o que é o CFP. O CFP stands by, significa Certified Financial Planner. Que nome bonito em inglês, né? Bom, Certified Financial Planner é uma metodologia com uma visão, digamos, internacional de como que a gente vai ajudar o nosso cliente, pessoa física, a pensar em todas as etapas financeiras da vida dele. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a prova é dividida em 6 etapas. A gente tem, por exemplo, planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento tributário, de seguros, né? Então, são várias coisas que a gente tem que entender. Agora, eu falei para você que é uma marca global, só que é uma marca global regionalizada. Deixa eu te explicar o porquê. O processo de olhar para o cliente com uma visão 360 acontece igual em todo o planeta. Só que imagina que aqui no Brasil, os produtos de investimento são uns, a regra de casamento é uma, as regras tributárias são uma, enquanto nos Estados Unidos é completamente diferente. Na Índia, na Europa, são regras completamente diferentes. Então a gente tem uma metodologia global, então a gente tem um parâmetro global, alguns pré-requisitos que são válidos em todo o planeta, mas a prova é aplicada sempre localmente, ou seja, tem uma jurisdição do país. Então, tem muita confusão de que porque o nome da certificação em inglês, a galera acha que é uma coisa global. Sim, é uma coisa global, mas a validade dela é nacional. Então, quando eu passei no CFP, eu sou um planejador financeiro, eu posso usar a marca para os meus clientes aqui no Brasil, tá? E aí, a gente vem uma outra pergunta, que é a seguinte, que é o que faz um planejador financeiro? O principal objetivo de um planejador financeiro é ajudar os seus clientes a maximizar o seu patrimônio e proteger os seus ativos. Quando a gente fala de maximizar o patrimônio, aqui a gente fala, por exemplo, em como proteger o patrimônio através de seguros, proteger os herdeiros, proteger várias coisas e maximizar o patrimônio, ou seja, qual que é a alocação mais inteligente do patrimônio do cliente, né? Algumas das principais tarefas que a gente tem aqui vão ser, por exemplo, avaliar as metas financeiras do cliente e a sua situação atual, tá? Inclusive aqui no processo global de planejamento financeiro, a gente sempre fala sobre a revisão, porque, primeiro, que as pessoas mudam. Eu, há 5 anos atrás, investia 100% em renda variável e estava super confortável com isso. 5 anos depois, minha qualidade de vida, minha renda, né, meu patrimônio mudou radicalmente. Então, de alguém que poupava lá seus 3, 4 mil reais por mês, posso poupar uma quantia muito maior, né? Eu tinha um patrimônio pequeno, agora tenho um patrimônio relativamente grande. Então, como que eu vou me portar? Como que vai acontecer com o meu perfil do investidor? Porque antes eu era extremamente arrojado, agora eu já sou mais um moderado, né? A maturidade, os riscos e outras coisas que vão mudar no teu cliente, por exemplo. Você pode estar atendendo hoje um cliente que é um cliente solteiro, né? O Henry, que eu brinco, né? O high earning not rich yet. Você pode estar atendendo um médico, um advogado, um engenheiro que tem uma alta renda, é sozinho, solteiro. Daqui a pouco esse profissional se casa, tem filhos. Então, a situação atual do cliente vai sempre mudar. Então, a gente tem que estar sempre revisitando isso. Vai elaborar um plano de investimentos personalizado. Então, a gente vai conhecer muito bem o cliente. A gente vai entender muito bem o perfil de investimento desse cliente, os sentimentos, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? As restrições, o que ele gosta. Saber orientar o cliente em todas as etapas. Esse aqui é um lugar muito legal de a gente visitar, porque imagina o seguinte, você vai ser um generalista especialista. Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, eu sou um planejador financeiro CFP. Quando eu atendia os meus clientes, eu era um generalista, ou seja, eu tinha uma visão 360 sobre a vida do cliente, eu sabia falar com ele sobre seguros, sobre investimentos no exterior, sabia falar com ele sobre planejamento tributário, se vale a pena ele abrir uma holding, os tipos de holding, né? Sobre ele vai casar, qual regime de casamento é interessante ele escolher, tudo isso eu sabia abordar. Porém, a minha especialidade era com investimentos. A partir do momento que eu vejo que meu cliente tem uma oportunidade, um ganho tributário, se ele pegar os imóveis dele e botar dentro de uma holding, por exemplo, poxa, eu sou um generalista que entendo a necessidade disso e vou encontrar algum outro profissional especialista naquela área para o meu cliente. Então, a gente vai orientar o cliente, mas não vai executar tudo necessariamente. E a gente vai estar sempre monitorando o desempenho do nosso portfólio, do portfólio do nosso cliente aqui como um todo, isso é super importante. E aí as pessoas perguntam frequentemente quanto ganha um CFP? Bom, o CFP é um profissional autônomo, de certa forma, ou não. Se a gente está falando de um profissional CFP contratado, ele vai trabalhar, por exemplo, num private bank, numa consultoria de investimentos, esse profissional vai ter uma renda que varia mais ou menos de 15 mil reais a 25 mil reais,
deixa eu botar um 25 mil aqui, né? 25 mil reais por mês aqui de salário mais os benefícios, ok? Se você for trabalhar de forma autônoma, se você vier trabalhar com o Portfel aqui com a gente no Grupo Primo, você pode trabalhar basicamente de 3 formas, né? Você pode trabalhar com uma forma fixa, é muito comum para quem faz o planejamento financeiro puro, ou seja, quem é realmente planejador financeiro e não trabalha com investimentos. Você vai cobrar do seu cliente um pacote, por exemplo. Tem um amigo meu lá de Rondônia que ele cobra um pacote de planejamento financeiro do cliente. Quanto que ele cobra? Ele cobra um valor fixo lá de 12 mil reais, tem um acompanhamento de 6 meses e ele ajuda o cliente realmente a transformar aquela vida dele. Pode ser que você prefira um acompanhamento mensal, você pode cobrar do seu cliente talvez, sei lá, 500 reais por mês. Então, isso aqui é uma coisa possível. Pode ser muito mais ligado a um fee-based, tá? A galera do fee-based está muito relacionada à área de investimentos. Como que vai funcionar aqui a área de investimentos? É muito comum que a gente cobre um percentual sobre a carteira do cliente. Então, se o nosso cliente vai ter, sei lá, 800 mil reais para investir, a gente vai estar auxiliando ele na tomada de decisão desses investimentos, né? A gente vai chamar isso aqui de AUC, né? Que são os Assets Under Consulting, né? Todos em inglês hoje, né? Eu vou cobrar um percentual, né? Esse percentual aqui vai variar ali em torno de 1% ao ano. Então, sobre os 800 mil reais, você vai cobrar 1% do patrimônio do seu cliente. Deixa eu fazer a conta aqui na HP, porque eu de cabeça, vocês sabem que eu sou terrível. Se o cliente tem 800 mil reais, entre 1%, vai estar ganhando aqui 8 mil reais por ano, tá? Como que acontece isso aqui na prática, né? Na prática, isso aqui é cobrado mensalmente, então a gente divide por 12 aqui, então estaria ganhando aí R$ 666,67 por mês, né? Então, basicamente, uma pergunta muito comum é como que funciona na prática? Os consultores, os planejadores consultores, eles associam uma corretora de valores imobiliários e conseguem debitar da conta do cliente por lá. Então, lá no último dia útil do mês, é avaliado o patrimônio que o cliente tem naquela corretora e é cobrado pro rata. Então, se a gente está falando aqui de 1% ao mês, seria algo em 0,08% ao mês aqui, que é cobrado do cliente sobre o patrimônio dele, né? Enfim, você pode cobrar dessa forma aqui. Você pode também cobrar de uma forma que é um fee-based com mínimo, né? Poxa, assim, imagina que o teu cliente, ele tem, sei lá, só 50 mil reais. Se você for cobrar 1% ao ano de um cliente que tem um patrimônio só de 50 mil reais, é muito pouco. Então, você pode fazer o seguinte, você pode cobrar 1% ao ano, sendo no mínimo, ou seja, você vai receber no mínimo, que é bem comum numa prática de mercado aqui, R$250. Então, você cobra 1% ao ano do patrimônio do seu cliente, mas a tua taxa mínima é R$250. Então, a gente viu o fixo, que é muito comum a um projeto, um planejamento, alguma coisa de planejador mesmo. O fee-based está muito relacionado aqui ao planejador consultor. E uma taxa híbrida, é muito comum a gente encontrar isso aqui com um corretor de seguros. Porque imagina a seguinte situação, né? Corretor de seguros é uma das áreas de atuação do CFP. Porém, o corretor de seguros ele é obrigado a receber comissão, né? Diferente do investimento, que a gente pode devolver essa comissão aqui para o nosso cliente, funcionando como rebate, o corretor de seguros não tem como fazer isso. Se eu vendo um seguro de vida para o meu cliente, eu sou obrigado a receber essa comissão. Então, eu posso fazer uma forma híbrida. Poxa, eu sou o teu consultor financeiro, eu sou o teu planejador financeiro, eu vou fazer toda a etapa do planejamento financeiro para ti. Em vez de cobrar, sei lá, 12 mil reais, eu vou cobrar aqui uma quantia simbólica de 5 mil reais e deixar claro para o cliente, olha, quando eu te ofertar um produto de investimentos, eu vou estar recebendo uma comissão. Quando eu te ofertar um produto de seguros, eu vou estar recebendo uma comissão também. Óbvio que eu vou tentar aqui minimizar o conflito de interesse, esse tipo de coisa, mas sempre vai haver aqui, né, a comissão. Falando um pouco da prova, eu fiz a prova da forma integral e depois eu fiz ela da prova parcial, tá? A prova inteira é uma prova com 140 questões, ou seja, é questão pra caramba. Diferente da maioria das provas de certificação financeira, essa aqui é uma prova do estilo papel e caneta, né? Você não vai num centro de testes, tem computador, você fica apertando o botãozinho, não. É uma prova igual concurso público, você vai lá, senta, recebe um caderno de provas, toda aquela tensão, todo mundo começa no mesmo horário de Brasília, às 9 horas em ponto, começa a prova e a prova tem 7 horas de duração. Então a prova começa às 9 horas da manhã, tem um intervalinho lá, depois você volta lá. A média de acertos geral é de 70%. Sendo que você não pode ter menos de 50% de acerto em algum modo da prova, né? Então você tirou 80% na prova no geral,
mas tirou 40% no módulo 1, por exemplo. Então você vai ser reprovado. Agora, se você tirou 90% no módulo 6 e tirou 51% no módulo 1, ok, funciona, você está sendo aprovado, né? A prova vai ter 6 módulos e acontece somente 3 vezes por ano, né? E é aplicada de forma presencial nas principais capitais do país. Muito cuidado, porque não são todas as capitais que tem. Aqui no Sul, por exemplo, tem Porto Alegre e Curitiba. Não tem Florianópolis, e na região norte eu sei que é bem escassa a prova, no nordeste também, se eu não me engano, tem poucos lugares, e no sudeste não tem Vitória, se eu não me engano, tá? Então você tem que procurar bem bonitinho lá. E é importante não só você levar, né? Legal é que não dá, né? Não só você levar HP12C como dominar, porque usando HP12C você vai ter que um grande domínio da prova, vai ganhar muito tempo, porque tem módulos que o tempo é bem apertadinho. Diferente das provas da Anbima, por exemplo, que tem tempo de sobra, que o tempo é realmente bem apertado. Também tem a possibilidade de você fazer prova modular. Então, se você pode... A estratégia correta, na verdade, eu acho que é você fazer a prova integral, vou lá fazer todos os módulos, né? Vai que eu consigo passar de primeira. Legal, se você estudou comigo aqui, ó, seguindo a regra, você vai conseguir. Se você não passar, por exemplo, se você passar em 4 módulos, você vai fazer a prova modular dos 2 módulos que sobraram. Então, você vai ganhar bastante aproveitamento, né? E aí você tem que estudar só um ou alguns módulos que você vai definir. Só que você precisa ter 70% naquele módulo ali para ser considerado aprovado, tá? E o prazo que você tem é de 2 anos. Então, se você faz a prova integral, poxa, fui lá, fiz a prova integral, 7 horas de prova, ó, concentração, faltou um módulo. Eu tenho mais 2 anos para lá e passar naquela provinha que faltou e ser aprovado, então, nos 6 módulos totais aqui. E os módulos da prova são esses aqui, tá? Então, a gente tem o módulo 1, que a gente fala sobre planejamento financeiro e ética, tem 2 horas e 40 minutos, tem aqui mais ou menos 40% de prova. Módulo 2, gestão de ativos e investimentos, em torno de 16,5% da prova, 1 hora e 20. Planejamento de aposentadoria, entre 9 e 13, 55 minutos. E aqui eu quero que você repare um negócio bem importante, tá? Essas 2 provas aqui são realizadas no turno da manhã, né? Então essas provas, além de serem realizadas no turno da manhã, se você faz a prova integral ou se você faz a prova parcial, elas têm mais tempo. Então, aqui, o tempo é bem ok para você resolver as questões com calma. Estas provas aqui são realizadas já na parte da tarde. E percebe que o tempo delas, ó, de 55, 40, 50, 40 minutos, é bem mais apertadinho. Então, além de você estar cansado, dar aquela lezeirinha depois do almoço, cara, aqui o tempo é bem escasso. Você vai fazer a prova de planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal e planejamento sucessório. Então, assim que é a prova do CFP. E por fim, eu quero te dar algumas dicas importantérrimas para você estudar. Primeiro, estude todos os conteúdos com o material atualizado. Então, fica aqui a dica para você pegar a apostila da Top do CFP. É de graça para você baixar, vou deixar o link aqui embaixo. Faz o nosso curso, cara, tem 7 dias grátis para você testar. A gente vai deixar o link aqui embaixo também. É importante você ter um material mega atualizado, não pule nenhum assunto. Eu acho que a grande dificuldade da prova do CFP não é a profundidade do conteúdo, e sim a quantidade, né? Por mais que a gente tenha algumas questões bem cabeludas em alguns modos, não são coisas complexas, são relações longas, né? Por exemplo, lá no módulo 6 é comum perguntar sobre como que fica a herança de alguém. As regras da herança são simples, só que aí às vezes vem uma história tão mirabolante que até você entender aquela história lá, demora algum tempo. Então por isso que você não pode pular nenhum assunto, porque os assuntos serão cobrados na sua prova, né? Faça muitas questões, a gente tem muita questão comentada no nosso aplicativo. Decorar não é aprender, né? Eu tenho uma frase séria que os meus alunos gostam de me imitar, né? É que decorar é o cemitério do malandro. Ó, decorar é o cemitério do malandro. Cara, uma prova generalista que tem conteúdo pra caramba. Se você tentar decorar qualquer coisa, você realmente vai se dar mal. Você precisa aprender. Cuidado com escolas que estão ensinando você a decorar, com aulas resumidas. Não sei. Cara, você é um generalista. Primeiro, por mais que funcione o hackzinho pra passar na prova, como que vai ficar a tua carreira se você realmente não aprender aquilo lá? E a prova não perca tempo em questões. Não sabe, pula para a próxima, tá? Não sabe, pula para a próxima. Lá no curso eu tenho algum vídeo em algum lugar para aqui também que eu falo sobre isso, né? E paciência, tenha paciência, tá? Muita paciência. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico uma metodologia de estudos da Top University. Ele é realmente essencial para que você passe de primeira na tua prova.